Olá, queridos amigos. Estamos de volta, começando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP, Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos. Nós iniciaremos agora o nosso estudo do item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. É um item muito bonito de O Livro dos Espíritos, muito instrutivo, extremamente útil para as nossas vidas aqui na Terra. Ainda dando continuidade, né, ao nono capítulo da segunda parte, que nos ensina sobre a intervenção dos espíritos aqui no mundo corporal. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos à nossa prece inicial. Vamos lá. Estejamos todos nós nesse momento com os pensamentos voltados a Jesus, pedindo a sua presença, convidando para o nosso estudo os nossos anjos da guarda, pedindo a eles a sua proteção, a sua intuição, para que todos nós possamos aprender, possamos renovar as nossas forças morais e que possamos assim dar mais alguns passos na nossa jornada de progresso espiritual. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus amigos, estamos dando continuidade então ao estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos entrar agora no item Anjos da Guarda, ainda estudando essa questão das influências que o plano espiritual pode exercer sobre as nossas vidas aqui na Terra e de modo que essas influências agora estão sendo estudadas do ponto de vista dos bons sentimentos que os espíritos cultivam em nosso favor. Já estávamos estudando isso no item anterior, aquele item que tratava um pouquinho sobre a afeição que os espíritos têm para conosco, e como dizíamos, aquele item fazia a fundamentação, uma espécie de introdução ao tema dos anjos da guarda. E agora então a gente sabendo, né, tendo as informações do estudo anterior, aquelas informações que dizem que sim, os espíritos guardam por nós certa simpatia, nos querem por afeição, se ligam preferencialmente a certas pessoas. Agora, então, a gente pode entrar nessa temática, estudando anjos da guarda. Vejamos que temos algumas no título, né? Algumas nomenclaturas diferentes que a gente vai explorar durante o estudo, né? Anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou espíritos simpáticos. A gente nota aqui que existe um grau aqui de relação nessas, nessas palavras, né? Um espírito simpático é um espírito que pode ter uma certa afeição por nós, sem ser um espírito familiar. A ideia de família é a ideia de alguém mais próximo. Um espírito protetor, um anjo da guarda, podem ser a mesma coisa, ou podem ser coisas diferentes. Notemos, né, que aqui, nesse início, a gente ainda não tem uma clareza sobre quem é anjo da guarda, espírito protetor, espírito familiar, espírito simpático. Mas não precisamos nos preocupar com isso por enquanto, porque a gente vai ver que, como sempre, o texto de Allan Kardec é um texto muito claro, é, é um texto muito bom de ser lido, né? Um texto muito instrutivo, um texto muito lógico, e ele vai trazer para a gente todas essas informações que a gente precisa. Bem, esse item que trata sobre todas essas relações de simpatia, de amizade, de proteção entre espíritos desencarnados e nós, é um item bem longo. Nós vamos hoje das questões 489 até a questão 495. E a gente vai até a questão 495 porque ela é uma instrução ali, é uma resposta que traz 5 parágrafos com a resposta sendo assinada por São Luís e Santo Agostinho. É uma belíssima instrução que a gente tem aqui, desses dois espíritos que são espíritos muito conhecidos, né? E que têm, sabemos, né, que são espíritos que têm
uma capacidade muito grande para nos trazer boas informações acerca do plano espiritual. Esse item é um tanto quanto extenso, como dizíamos, ele vai até a questão 521. Então a gente vai com o nosso estudo um pouquinho mais assim, né? Com calma, com tranquilidade, para a gente poder explorar bem os conceitos que estão sendo colocados aqui, explorar bem essa questão 495 e aprofundar bastante o nosso conhecimento sobre essa teoria, essa doutrina dos anjos da guarda, que vai ser ensinada para nós aqui hoje no Livro dos Espíritos. Então vamos lá, vamos para as perguntas e respostas. Vamos aqui com o caminhando já, né, o nosso texto. Vamos lá, questão 489. Allan Kardec pergunta se existem espíritos que se ligam agora particularmente a um indivíduo com uma finalidade, né? Para protegê-lo. Olha lá. Então, são duas coisas na pergunta, né? Aqui a gente já pode perceber que existe um aprofundamento na ideia dos graus de proteção, ou dos graus de ligação, melhor dizendo, que existem entre um espírito desencarnado que se afeiçoa a um encarnado, sendo estudados. A gente tem essa relação? Tem. Isso já foi fundamentado no estudo anterior. Os espíritos se afeiçoam por alguns encarnados. Bom, então agora vamos ver o grau, né? Se ligam particularmente com uma utilidade única, que é protegê-los? Então, a resposta é sim. Existem o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, olha aqui, ó. A resposta traz para a gente três nomes diferentes, né? Ao irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou bom gênio. Então, a gente pode notar que desses três nomes que são dados aqui no começo, nenhum deles está no título, né? Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Bom espírito, bom gênio ou irmão espiritual. Olha aqui, né? Irmão espiritual, dando uma ideia para a gente de um espírito muito próximo, né? De um espírito familiar, talvez. De qualquer modo, essa pergunta 489 já nos dá a ideia de que esse irmão espiritual é alguém que nos protege. É pelo menos um espírito protetor. Então, a gente sabe disso, né, pelo objetivo aqui, né, do espírito, a proteção. Então, está posta a ideia. E agora Kardec desenvolve um pouquinho sobre isso na questão 490. Bom, como o nome não apareceu, né, na resposta anterior, Kardec pergunta o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. E agora sim, o espírito protetor. E a característica que a gente precisa sempre ter em mente, né? Pertencente a uma ordem elevada. Isso é de extrema importância para a gente, porque agora aqui a gente já sabe que esse irmão espiritual que nos protege é o anjo da guarda, o nosso anjo guardião. E a informação que segue na resposta é uma informação que deve estar muito viva na mente de todos nós. Porque o nosso anjo guardião não é um espírito qualquer. Ele é um espírito que nos quer muito bem, ligado a nós particularmente, como a gente pôde ver ali na questão 489, e que tem uma missão, que é nos proteger. Então, estamos muito bem amparados. Ele é um espírito de uma ordem elevada, não da ordem a que nós pertencemos. Se lembrarmos um pouquinho a respeito do nosso estudo sobre a escala espírita, a gente vai lembrar que a escala espírita tinha três ordens. E os espíritos de ordem elevada seriam os espíritos da segunda e da primeira ordem. Primeira ordem, os espíritos puros ou perfeitos. O da segunda ordem, os bons espíritos, espíritos bons. E o da terceira ordem, os espíritos imperfeitos como nós.
Não temos como anjo da guarda espíritos da mesma ordem que nós. Eles são espíritos superiores, são tutores, são espíritos que podem tomar o lugar daquele que nos realmente protege. Então é uma ajuda, né? É um auxílio, é uma convivência da qual nenhum de nós, acredito, pode querer abrir mão. Como são tribulados os nossos dias, não é? Quantas vezes a vida nos testa a paciência? Quantas vezes a vida nos testa a perseverança, a fé, testa a nossa educação, trânsito, né? Quantas vezes a vida testa essa nossa educação quando recebemos uma fechada no trânsito, quando alguém comete uma injustiça contra a gente, quando estamos nas situações assim, o dia a dia nosso pede muito de nós e é um processo educativo, sabemos disso. Precisa ser assim, porque senão a gente não desenvolve paciência, resignação, tolerância, caridade. Senão, se a vida não pedir essas coisas de nós, nós não desenvolvemos. E quantas vezes a gente cede fácil? Quantas vezes a gente acaba cedendo às nossas más inclinações, aos nossos maus pendores? Então seria muito interessante que a gente tivesse essa viva em nossa mente essa ideia de que o anjo guardião é aquele amigo que tem justamente essa missão de nos proteger e que tem todas as condições para isso. Então fazermos uso desse conhecimento no nosso dia a dia. Bom, vamos um pouquinho adiante. Vamos agora até a questão 491, porque Kardec não se deu por satisfeito ainda, né? Ele quer saber um pouco mais e vai perguntar agora qual a missão do espírito protetor. Que é uma belíssima pergunta, né? Qual a missão do espírito protetor? Essa pergunta ela vai trazer para a gente uma resposta que é uma resposta tão consoladora quanto a ideia de um Deus Pai bom e justo, né? Porque a missão do nosso espírito protetor ou do nosso anjo da guarda é a de um pai com relação aos filhos. Então veja só, né, que agora a gente já começa a desvendar algumas coisas aqui do texto de Kardec. Vamos voltar a 490. O que é um anjo guardião? Ele é o espírito protetor. Então, voltamos aqui. Anjos da guarda e espíritos protetores são o mesmo. Não é? Qual a missão do anjo da guarda? Qual a missão do espírito protetor? O espírito protetor, que pertence a uma ordem elevada, tem a missão para com seu protegido de um pai para com o filho. Então, notemos que agora a gente sabe como esses espíritos se aproximam de nós, para que eles se aproximam e o que eles devem fazer. Qual é o tipo de proteção que eles nos dão? A de um pai com relação ao filho. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha o auxílio que a gente tem desses espíritos. Não é qualquer auxílio. É o auxílio realmente carinhoso, é o auxílio amoroso. Não é assim que um pai educa o filho, ou deveria ser, né? O pai sente amor pelo seu filho e o educa de modo amoroso, o protege, o aconselha, consola, lhe dá ânimo. Então vejam só, né? Para os momentos difíceis da vida, a gente pode pedir conselhos ao anjo guardião. Através das orações, através dos nossos pensamentos, o dia todo, o tempo todo. Quando a gente diz na doutrina espírita que a gente pode chamar o anjo guardião através das orações, a gente precisa lembrar que para o espiritismo, o pensamento enviado ao plano espiritual, a um espírito de grau superior ao nosso, que é o caso do anjo guardião, já é uma oração. A oração não depende daquelas fórmulas que são decoradas, né?
São boas as orações, claro, orações como a oração dominical, a Ave Maria, essas orações que a gente traz decoradas, a gente pode fazer uso. Mas o anjo guardião é um pai que vela por nós, pela nossa existência terrena. Então a gente deve conversar com ele em pensamento. É esse o tipo de oração que a gente vai fazer ao nosso anjo guardião, enviando a ele o nosso pensamento e dizendo a ele: olha, amigo, eu preciso de um conselho. Estou aqui diante de uma situação da vida que é assim, assim, assim. Eu preciso agora de inspiração, preciso de boas ideias. E esses conselhos virão muitas vezes de forma tão sutil que a gente não vai perceber. Mas quando a gente se der conta, a situação está resolvida. É uma pequena ideia que surge aqui, é uma inspiração, é uma pequena atitude que a gente toma, assim quase que sem pensar diante daquilo, e as coisas aos poucos vão se resolvendo. Ação do anjo da guarda em nossas vidas, se nós pudermos estreitar esse relacionamento com eles. Vale um pequeno parêntese aqui, como indicação. No capítulo final de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é a coletânea de preces, nós temos uma prece lá especialmente dirigida aos anjos da guarda. Inclusive no prefácio dessa prece, Kardec faz um resumo disso que nós estamos aprendendo aqui. Qual é a missão do anjo da guarda? Como conversar com ele? O que eu posso pedir? Tudo isso está ali no prefácio e na prece ao anjo guardião, que a gente pode tomar como hábito, né? Ali sim, uma prece com uma explicação anterior, que é o prefácio, depois um modelo de prece. Mas a gente não precisa fazer toda vez aquele modelo. A gente pode conversar com o anjo da guarda no nosso dia a dia, como dizíamos agora, né? Fechando parêntese aqui da indicação do Evangelho, continuando, obviamente. Como dizíamos até agora, podemos pedir um conselho. Podemos pedir consolo nas nossas aflições, aquele dia em que o coração está apertado, em que nós estamos tristonhos, cabisbaixos, decepcionados, magoados, com raiva. A gente pode conversar sinceramente com esse amigo espiritual, dizer para ele: olha, eu estou me sentindo assim. Aí muita gente vai dizer: tenho vergonha de dizer, eu sou espírita, tenho vergonha de dizer que estou com ódio. Ora, mas é da condição humana esse sentimento. Esse sentimento vai surgir em nossos corações em algum momento. Nós somos espíritos imperfeitos. Então a gente pode perfeitamente, né, com um trocadilho agora das palavras aqui, admitir que nós sentimos essas coisas e que precisamos diluí-las no Evangelho, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento espiritual que nós temos. É assim que a gente se torna espírito perfeito, diluindo esses sentimentos, diluindo esses hábitos, esses maus hábitos, essas más inclinações, diluindo tudo isso na companhia de bons espíritos, na prática do bem. É esse o caminho para o nosso pensamento, para o nosso emocional. Então, a gente chama o anjo da guarda, evoca o anjo da guarda em pensamento, conversa com ele, diz: olha, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Conforme a gente vai conversando, a gente pode perceber que os seus eflúvios salutares, né, as suas boas inspirações, os seus fluidos espirituais vão nos impregnando, porque eles percebem em nós aquela boa vontade de nos melhorarmos, aquela boa vontade que está no estudo anterior, né? Aquela inclinação ao bem. Então a gente vai percebendo que essas tendências, que esses sentimentos, tudo isso vai se diluindo ali na presença do anjo guardião, conforme a gente vai se afeiçoando a ele, conforme a gente vai ali se acostumando a ter esse tipo de atitude, né? É um hábito a ser cultivado todos os dias. Então, ele pode nos consolar e ele pode também, da mesma forma, nos encorajar, nos levantar o ânimo diante das provas da vida. Então, é o amigo ali de todas as horas, é o amigo que tem essa missão, como a gente viu aqui, né? A missão de um pai para com o filho. Claro que aqui essa 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 frase, né, que está aqui, a missão de um pai para com o filho, não diz respeito, obviamente, à paternidade biológica que nós temos aqui na Terra. Não é que o anjo guardião foi ou tenha sido necessariamente o nosso pai em vidas passadas,
Nada disso. Sem essa necessidade, né? É, aqui a frase se refere a essa relação moral entre um pai e um filho. É isso que está sendo colocado aqui, né? Moralmente, o pai é alguém que educa o filho e que o encoraja dessa forma e que o trata dessa forma, protegendo, né? Fazendo com que o seu filho progrida. Então fica aqui também uma dica aos pais terrenos, né? Se a gente quer educar os nossos filhos do ponto de vista daquilo que o espírito, que é o nosso filho, precisa fazer, tá aqui, em resumo, aí sim, né? Em resumo, a missão dos pais na terra, guiar os seus filhos pela senda do bem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Guiar o filho, orientá-lo na senda do bem, orientá-lo no progresso espiritual. Continuamos o texto 492, ainda aprofundando as ideias. O espírito protetor, então, se dedica ao indivíduo, né, que é seu protegido, desde o seu nascimento. Vejam que aqui a gente já está na área dos detalhes, né, da relação entre espírito protetor e o seu protegido. Desde quando acontece essa proteção, esse cuidado de um pai para com o filho? Então, desde o nascimento? A resposta diz que desde o nascimento até a morte, né, durante toda a encarnação dos espíritos, e muitas vezes ainda o acompanha durante a vida espírita. Então é uma relação de proteção por um tempo mais longo do que o tempo que a gente poderia imaginar, né? Olha só, vai para depois da morte e mesmo através de muitas, muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Olha só, para o nosso ponto de vista, é um tempo muito longo, né? A gente pensar nessa proteção de algumas vidas. Imaginemos que talvez tenhamos o mesmo espírito protetor desde o século 13, 14, anos 1200, 1300, até hoje. São alguns séculos, né? 700 anos, 800 anos. E a gente vai dizer aqui do ponto de vista terreno, mas esse é um tempo muito grande, né? Muito tempo. Mas a resposta diz assim, né? Pro tempo de um encarnado, 700 anos é realmente muito tempo. Mas para a vida do espírito representa muito pouco, muito pouco. É um tempo ínfimo, pois o espírito é imortal, não é? Ainda temos que passar por pelo menos mais três ordens de planetas ou de mundos, se assim o quisermos pensar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Ainda seremos espíritos regenerandos em mundos regeneradores. Depois passaremos aos mundos felizes e só depois aos mundos perfeitos e celestiais. Então, olha quanto a gente ainda tem pela frente. 700 anos aqui na Terra é muito pouco. E se a gente imaginar o que tem pela frente com aquilo que a gente já viveu, saindo lá dos mundos primitivos até agora, ainda a gente coloca 700 anos em um espacinho muito curto da nossa existência, né? E vejam esse exemplo de 700 anos que eu evoquei aqui, é um exemplo que eu pude trazer me baseando um pouquinho na história de Ivone do Amaral Pereira. Ela, ela diz que tem um espírito que é simpático a ela, um espírito que a ajuda, que cuida do seu desenvolvimento espiritual, que a gente pode talvez, né, eu vou deixar um talvez aqui muito forte, dizer que é o anjo protetor de Ivone, que é o espírito Charles. Esse espírito, quando a gente pode acompanhar a jornada espiritual de Ivone através de diversas encarnações, na série de livros que ela mesma psicografa, a gente vai ver que ela já teve contato com o espírito Charles em épocas muito remotas, né? Por isso que eu disse aqui séculos 10, 11, séculos 11, 12, 13, 14. Ali, lá atrás, Ivone do Amaral Pereira já tinha relação com esse espírito que veio encarnado em sua família, o espírito Charles. Depois ela precisa retornar em outras existências. Charles está no plano espiritual e a tem como uma filha querida.
que ele dirige, que ele ampara, que ele inspira, até chegar ao momento da sua última encarnação aqui no Brasil, última encarnação que nós conhecemos, né? Como Ivone do Amaral Pereira mesmo. E quando ela vai escrever, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, ela, ela vai fazer referência a esse espírito Charles que a acompanha de longa data. A gente pode acompanhar em livros como Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Lumière. É a trilogia de Ivone do Amaral Pereira que contém essa história e na qual a gente pode acompanhar ali o espírito Charles, né, ajudando com, com a organização, né, da sua jornada de progresso evolutivo como enquanto espírito. Então, o espírito protetor nos conhece muito bem, é isso que eu queria chegar nesse ponto. Ele é um guia que nos conhece não de hoje, mas daquilo que a gente cultiva há centenas de anos. E, portanto, tem uma capacidade assim que é uma capacidade própria dos pais, né? Por isso a gente tem essa comparação aqui no Livro dos Espíritos. Os pais são capazes muitas vezes de olhar para um filho aqui na Terra e dizer assim: olha, isso daí não vai dar certo. Ou o contrário, né? Falar: olha, tá no bom caminho. E muitas vezes essa visão é correta. O anjo protetor tem essa capacidade expandida, né? Por estar no plano espiritual, por ter as suas faculdades, suas percepções espirituais melhores que a nossa, simplesmente por estar livre da matéria, e mais ainda por ser um espírito de ordem superior. Então, ele tem realmente uma visão mais ampla da nossa vida, da nossa existência, de nossas provas, de nossas capacidades, e nos acompanha desde muito tempo, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Questão 493 agora. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Porque vejamos, né? Se for voluntário, em algum momento ele pode dizer: ah, não quero mais. E se for obrigatório, já não é bem assim, né? Então Kardec explora um pouquinho disso porque ele quer saber a natureza da missão do anjo guardião pode dizer muito a respeito da relação que nós temos com eles, né? Então vamos à resposta. O espírito fica obrigado a vos assistir, então há alguma coisa de obrigação, uma vez que aceitou esse encargo. Então agora, pensemos, ela é voluntária ou obrigatória? É voluntária no sentido de que em algum momento ele aceitou. A partir do momento que ele aceitou, passa a ser obrigatória. Aceitei. Então, missão, o, o espírito protetor, né, aceitou essa missão. O anjo da guarda aceitou. A partir do momento que ele aceita, ele tem um compromisso para com Deus de cumpri-la e também um compromisso para com o seu protegido. Segue a resposta explicando melhor, né? Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para os seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, olha aqui, né? O grau de relacionamento do anjo guardião com a gente, na maior parte do tempo, a gente poderia arriscar dizer que é a relação de um espírito que sente simpatia conosco. Ele gosta da gente e nos escolheu porque gosta de nós, né? É simpático ao nosso jeito de ser, é simpático àquilo que a gente é enquanto espírito, né? Então, nesse caso, é para ele um prazer essa missão de nos dirigir, essa missão de nos proteger. Para outros, é, que não estão sob sua tutela espíritos assim, pelos quais sentem simpatia, é uma missão ou um dever, né? Então, de qualquer forma, são espíritos elevados que têm a seriedade de uma missão ou de um dever e que não vão cumpri-lo de outra forma que não seja de uma forma amorosa, né? Sendo simpáticos ou não, como a gente viu ali atrás, é a missão de um pai para um filho, né? Para com o filho. Então Kardec quer aprofundar um pouquinho mais, 493A,
Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Olha só. Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então pode ser que o anjo protetor tenha outros protegidos, mas liga-se a um exclusivamente. Tem o nosso anjo guardião tem cada um de nós como seu protegido exclusivo. Né? Mais atenção para nós. Pode ter outros protegidos, pode, mas a atenção maior dele é para aquele é, é para um protegido. Né? Muito bem, vamos em frente. Perdão. 494. Esse espírito protetor fica. Olha como Kardec é, é preciso nas palavras, né? Ele fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Fatalmente preso, né? A gente já sabe a natureza da missão, já sabe como ela é, agora a gente já tem uma ideia geral dessa relação entre espírito protetor, anjo da guarda e seus protegidos, mas agora Kardec quer saber se esse espírito fica fatalmente preso. Olha só. Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. Então, olha só, frequentemente pode acontecer a troca de um anjo guardião. Então, ele não está fatalmente preso. Não é porque ele tem a obrigação, né, como a gente viu aqui na 493, de proteger que ele está fatalmente preso. Ele aceita, está diante dessa tarefa, mas em algum momento pode ser que ele tenha que desempenhar algum tipo de missão. E aí então ele não pode estar fatalmente preso ao seu protegido. Ele vai precisar ter um certo grau de liberdade ali para que ele possa desempenhar a missão que lhe cabe e, ao mesmo tempo, seu protegido não pode estar desamparado, né? Então, pode haver uma troca de anjos protetores. O que importa saber para nós nesse momento é que, havendo essa troca, permanece o princípio que nós estudamos aqui no início do nosso estudo. O espírito que o substitui é um espírito de ordem elevada, que terá a missão, o dever de nos proteger, de nos consolar, de nos orientar, de nos ajudar a progredir enquanto espíritos. É um espírito que vai ter um conhecimento da nossa vida, é um espírito, enfim, que vai ter essa capacidade de estar ao nosso lado, fazendo com que a gente produza, às vezes, mais do que a gente poderia produzir, ou seja, potencializando o bem que existe em nós, potencializando as nossas virtudes, potencializando o nosso amor, né? Potencializando a nossa força de enfrentamento das diversas dificuldades que a vida nos impõe. Então, o que fica dessas questões para a gente iniciais é realmente a ideia de que estamos sempre amparados. Né? Não importa a circunstância, estamos sempre amparados. E isso é, é uma ideia muito consoladora, é uma doutrina de grande valor para nós espíritas, né? Bom, agora a gente finalmente chegou à questão 495, que é uma questão que, como nós dizíamos anteriormente, traz uma resposta que é assinada por São Luís e Santo Agostinho, que é uma resposta belíssima, um pouquinho mais longa, né? 5 parágrafos. E por ser uma resposta assim tão profunda, a gente vai se dedicar um pouquinho mais a essa questão hoje e vamos encerrar o nosso estudo nela, né? Nessa questão. E para a gente poder apreciar bem essa resposta que é de dois espíritos que realmente contribuíram muito com a codificação espírita e que tem muito a ensinar. Então vamos lá, para a gente aprofundar ainda mais essa questão, né, dos anjos da guarda, Kardec vai perguntar agora, né? Tendo em vista a resposta da questão 494, Kardec vai perguntar se um espírito protetor pode abandonar o seu protegido por ele ser rebelde aos seus conselhos. Olha que pergunta Kardec faz, né? Em algum momento, então, o espírito protetor pode nos deixar por uma missão que ele tenha para cumprir.
E aí ele é substituído. Agora Kardec pergunta outra coisa: ele pode abandonar o seu protegido porque ele é rebelde aos seus conselhos? É. Tem mais essa circunstância em que o espírito, esse espírito amigo, né, pode nos abandonar? É uma bela pergunta, né? Espírito rebelde não tem anjo da guarda, será? Então vamos lá para os 5 parágrafos da resposta de São Luís e Santo Agostinho. Afasta-se, afasta-se. Quando o seu protegido é rebelde, ele se afasta. Notemos que afastar-se não é o mesmo que abandonar, como a gente vai ver aqui ainda nesse primeiro parágrafo da resposta. Afastar-se é uma coisa, abandonar é outra, né? Então ele se afasta porque percebe que seus conselhos são inúteis. Ele está ali aconselhando, a pessoa é rebelde, não ouve, né? Fala, bom, minha presença aqui não está adiantando, então me afasto, deixa ele agir conforme ele quer, porque o livre-arbítrio precisa ser sempre respeitado. E agora a gente tem a condição aqui de analisar aqui. Eu tenho um anjo guardião que me protege, que me aconselha, que me conforta, né? Que me encoraja, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Ele pode sim me ajudar a dirigir a minha vida, contanto que eu queira. Por outro lado, ele também tem o seu próprio livre-arbítrio, que é o que a gente viu aqui agora. Se ele tem uma outra missão, ele pode escolher essa outra missão. Então, pedir para que alguém o substitua na proteção de seu tutelado, né? Então, olha só como que tudo que a gente estudou no livro dos Espíritos até agora com relação ao livre-arbítrio permanece aqui como princípio sólido, né? O espírito sempre tem livre-arbítrio, seja ele um espírito primitivo, um espírito imperfeito, um bom espírito, um espírito puro, não importa, ele sempre tem o seu livre-arbítrio. A relação entre esses espíritos se dá por simpatia, por amizade, se dá por inclinações, como a gente tem visto, né? A dos anjos da guarda se dá por amor mesmo, né? A do espírito protetor se dá por amor. Mas o espírito que ama sabe educar, principalmente quando é de uma ordem superior. Então, ele está dando um conselho. O conselho é inútil, ele se afasta. Segue a resposta. Mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores, ele também se afasta. Então, o protegido está exercendo o seu livre-arbítrio. Ele não quer ouvir o anjo guardião, se relaciona mais com espíritos inferiores. Aí o anjo guardião se afasta. Não adianta ficar dando conselho a quem não quer ouvir. Né? Então ele se afasta. Segue a resposta. Olha aqui, ó. Não o abandona completamente, porém. Então ele se afasta, ele não abandona, né? E sempre se faz ouvir. Esse sempre se faz ouvir é aquela coisa assim, né? É o pai com o filho. Fala, não vai por aí. Vai por aí que não vai dar certo. Aí o filho pega e vai por ali. O pai está falando, olha, você está indo, não vai que não vai dar certo, né? De vez em quando, né? Dá ali um conselhozinho, né? Então ele sempre se faz ouvir. Basta que o seu protegido dê uma pequena abertura e ele então se faz ouvir. Olha aqui, ó, a resposta. É então o homem quem tapa os ouvidos. Por isso eu dizia, se o protegido dá uma pequena abertura, a presença do anjo guardião está ali. Né? Ele é ligado fluidicamente ao seu protegido. Ele sabe o que está acontecendo o tempo todo. Volta desde que este o chame. Então, aconselha sempre, sempre está perto. Afasta-se só quando o protegido não o quer e está pronto a atendê-lo sempre que o protegido assim o quer. Né? E agora a gente vai notar que a resposta direta à pergunta que Kardec fez está aqui nesse primeiro parágrafo que a gente leu. Essa é a resposta direta. E do parágrafo 2 em diante, a gente vai ver que São Luís e Santo Agostinho vão fortalecer e aprofundar os conhecimentos que Kardec já expôs até a questão de número 494. E aqui a gente vai ter belíssimas passagens que a gente vai acompanhar junto agora. Então continua a explicação, né? É uma doutrina esta dos anjos guardiões
guardiães que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Aqui a gente começa a explicação já com é, a principal característica dessa doutrina de anjos da guarda, né? É, é algo encantador, é algo que demonstra um amor, uma doçura, uma elevação de pensamentos, né? Muito grande, é algo que deve mesmo ser atribuído à bondade de Deus. Agora a gente está percebendo aqui que é uma doutrina de grande conforto, de grande consolo. Então, seguem as explicações. Essa ideia não é consoladora? Ter sempre junto da gente alguém que é superior, pronto a aconselhar, né? Olha aqui as palavras que são usadas: pronto a aconselhar, a amparar, a ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Então, olha só, né? Retomando um pouco o que Kardec explicou e aprofundando agora. Não é consoladora essa ideia? Claro que é consoladora, né? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Nós costumamos, né, dizer aqui às pessoas amigas, aos amigos que estão nos ouvindo agora no grupo de estudos, que ninguém na terra sabe mais a respeito de nós e nos ama mais profundamente do que um anjo da guarda. Ninguém. Você imagina o amor de mãe, que é aquele amor, né, mais profundo que a gente conhece aqui na Terra. Esse amor se reflete em nossos anjos da guarda. Só que eles têm um conhecimento mais maduro a respeito de quem nós somos. Eles têm um tipo de amor que é livre das paixões terrenas, pois são espíritos de ordem superior. Por isso, respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Se a gente vai errar em algum momento, eles estão vendo que a gente vai errar, que a gente vai ceder, a gente vai cair, eles permitem, eles deixam. Aconselham para que não façamos isso, mas sabem que a gente vai fazer. Deixam acontecer. Acontece. E aí, quando acontece, e a gente se vê desesperado, se a gente tiver humildade e conhecimento, né, para poder chamá-los para perto de nós, eles estão prontos para ajudar. Isso não é muito parecido com o que acontece com as mães e filhos aqui na Terra? Não importa quem seja o filho, na maior parte do tempo que a gente vê aqui, é a mãe devotando amor profundo. Então, os espíritos, os anjos terrenos, os anjos da guarda, em relação aos seus protegidos terrenos, têm esse amor mais puro e com potencialidade para ajudar, né? E com recursos para ajudar. Então, que ideia é essa, né? Que doutrina maravilhosa é essa? Não temos amigos mais sinceros e dedicados e que nos conhecem mais profundamente do que os anjos da guarda. Se estreitarmos os nossos laços de relações com eles, estaremos num excelente caminho, né? Se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Deus quis os anjos da guarda. Deus quis a missão dos anjos da guarda. É uma lei divina, portanto, imutável e inquebrável, que existam anjos da guarda, que nos protejam e que ajam da forma como nós estamos vendo aqui. Foi Deus quem aí os colocou, né? E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham a bela, porém penosa missão. E aqui, quando a gente lê bela, porém penosa missão, a gente é obrigado a lembrar, né, que somos, muitas vezes aqui na Terra, espíritos rebeldes, né? Espíritos que não querem os conselhos que nos levam ao desenvolvimento da espiritualidade, a uma doutrina de amor, de justiça, de caridade, como a doutrina espírita, né? E então passa a ser para eles uma tarefa bela, que é a de proteger, que é a caridade no seu mais amplo aspecto, né, para espíritos superiores, e penosa, porque cuidar de espíritos imperfeitos não deve ser nada fácil, né? Teimosia, rebeldia, incredulidade, eh, enfim, tudo aquilo que ainda marca a nossa essência espiritual de espíritos imperfeitos, né? Não deve ser fácil para eles lidar com a gente quando nós estamos irritados, quando estamos desgostosos da vida, quando estamos sentindo em nós desesperança, desespero, né? Quando estamos inconformados, quando cedemos aquilo que não devemos.
Então deve ser realmente uma tarefa penosa muitas vezes a esses amigos espirituais, né? Que tanto se dedicam a nós. Penosa missão. E completando esse parágrafo, né, para a gente jamais esquecer o que está sendo ensinado aqui no Livro dos Espíritos, é, passagem que reflete todo esse amor que eles sentem por nós, né? Onde quer que estejais, estarão convosco. Depois a gente vai desdobrar melhor essa ideia de que eles estão conosco. Não significa que estão conosco ali presencialmente ao nosso lado, né? Não, eles estão ligados a nós fluidicamente, estão ligados por pensamentos, é, jamais se descuidam de nós. Nós estamos sempre sob as suas vistas, o que não exige que necessariamente eles estejam assim aqui ao nosso lado, né? Eles estão sempre nos vendo, nos amparando, mas não fisicamente ao lado, né? Estão sempre conosco. Olha o que se segue, né? Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então nós que somos espíritas, né, e sabemos que muitas vezes nos envolvemos em situações difíceis, estejamos certos de que jamais estamos inacessíveis aos nossos anjos da guarda. Seja no leito de hospital, seja numa penitenciária, seja no lugar de devassidão, como eles disseram aqui, seja nos antros em que os vícios correm soltos, seja em qualquer lugar, os nossos anjos da guarda estão velando por nós, estão atentos ao que está acontecendo conosco e estão esperando um pensamento de humildade, um pensamento que peça socorro. Um simples passo na direção deles é o suficiente para que eles nos abracem. Só precisa isso, não precisa mais nada. E nós vemos isso em obras que trazem para a gente essa realidade, até mesmo no plano espiritual. Citamos agora há pouco o livro Memórias de um Suicida, quando no início dessa obra é relatada a situação dos espíritos que estão ali é, num ambiente umbralino no plano espiritual, Vale dos Suicidas, que é um ambiente descrito como um ambiente muito difícil de ser, um lugar muito difícil de se viver, né, de se estar pelas suas características. A gente lê ainda no capítulo Os Réprobos, que aqueles espíritos que ali estão sob os cuidados de forças espirituais maiores. Estão sob os cuidados de ninguém mais, ninguém menos que Maria de Nazaré e de suas equipes, que acompanham caso a caso, até perceberem que o espírito que ali está tem condições de ser dali retirado, socorrido. E quando ele tem a condição de ser socorrido, inevitavelmente as caravanas, os grupos, né, orientados por Maria, passam por aquele lugar e socorrem os que podem ser socorridos. Esses que deram o primeiro passo. Então não existe lugar, nem no planeta Terra, entre os encarnados, e nem no mundo dos desencarnados, nem no mundo espiritual, inacessível à ação dos anjos da guarda. Lembremos disso, né? Em nossos momentos de sofrimento, de angústia, em nossos momentos de dificuldade, porque é de grande valor. Ah, se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. Então, esse parágrafo começa nos dando aqui um sentido de utilidade, né, para a gente poder lembrar dessa ação do anjo guardião e superar melhor as provas de nossa vida, né? Nos livraria dos maus espíritos, entre outros efeitos salutares da presença do anjo guardião em nossas vidas. E depois a gente tem aqui nesse mesmo parágrafo o exercício para a gente fazer, né? Interrogai os vossos anjos guardiães. Pergunta para eles. Pergunta para o seu anjo da guarda o que você quer saber. Pergunta o que você precisa. Pede orientação. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade. Desenvolver esse relacionamento por pensamento e sentimento com o anjo guardião o tempo todo, né?
terna intimidade que reina entre os melhores amigos. É assim que a gente os trata. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Olha aqui, vocês são espíritos superiores a nós, nos conhecem há muito tempo, sabem o que a gente pensa, o que a gente sente, os nossos desejos, as nossas inclinações, conhecem de antemão as nossas atitudes. Então, a gente deve conversar com eles assim de forma mais íntima do que com a pessoa mais íntima que a gente tem aqui na Terra, né? Continua o exercício, olha só, pensai no futuro. Então, vamos retomar um pouquinho? Perguntar, conversar com eles sempre. Não ocultar coisa alguma deles. Pensar no futuro, para que a gente procure se adiantar na vida presente. Assim fazendo, a gente vai encurtar as nossas provas e vamos nos tornar mais felizes nas nossas existências. Então, esse é o exercício, o tempo todo em contato com eles através do pensamento. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias pré-concebidas. Não ter preconceito de fazer esse exercício, né? Fazê-lo. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Né? Belíssima instrução, né? Como a gente adiantou. Então, estarmos ali o tempo todo nesse contato com o anjo guardião é um exercício para o nosso dia a dia, né? Pensamento, a prece, como dizíamos há pouco, e a gente vai encontrar dentro das obras, principalmente as obras pós-codificação, muitos exemplos desse amparo do plano espiritual em nossas existências. Muitos exemplos. Um exemplo belíssimo, eu não vou dizer aqui que fosse o anjo guardião, porque estava encarnado ao mesmo tempo, né? Mas o exemplo do livro Paulo e Estevão. Estevão desencarna e passa a auxiliar Paulo na sua jornada de propagação do cristianismo. Estevão, do plano espiritual, várias vezes se aproximou de Paulo de Tarso para conversar com ele. Se a gente lê atentamente o livro Paulo e Estevão, a gente vai ver que muitas vezes, inclusive, Paulo estava recebendo intuições, visões, sonhos, às vezes, com Estevão e o confundia com o Cristo, pensava que era Jesus. Mas era um amigo que estava ali ajudando Paulo de Tarso, um amigo espiritual, né, que estava protegendo, velando, ajudando Paulo de Tarso na sua jornada espiritual. Então, esse relacionamento é retratado em diversas obras da codificação, né? E aí a gente tem aqui nessa instrução, né, do Livro dos Espíritos, é, belíssimas orientações, né? Nos livrarmos de nossos preconceitos, termos coragem, virtudes, né, que a gente deve desenvolver para nos aproximarmos do nosso anjo da guarda. E quem sabe, né? Pode ser que a gente comece, quanto mais a gente se aprofundar nesse treinamento, a gente comece de fato a ter esses insights um pouco mais vivos, as intuições mais presentes e a gente possa desenrolar aí a nossa vida espiritual de forma muito melhor, né? Sermos felizes ainda aqui na Terra, tanto quanto possível. Penúltimo parágrafo. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. É o que a gente dizia, né? Ele não precisa estar ao nosso lado. O pensamento se propaga através do fluido universal, não foi isso que a gente aprendeu aqui no Livro dos Espíritos? Então, as boas vibrações dos nossos anjos da guarda nos alcançam em qualquer lugar. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Então, eles podem estar em outro planeta, estão nos protegendo, estão nos ajudando. Né? Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficar certos de que Deus
não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Assim como um pai também sofre quando o filho despreza os bons conselhos que o pai lhe dá, né? Então aqui o modo como acontece essa relação entre anjo guardião e os seus protegidos. Vamos para o parágrafo final aqui, né? Resposta assinada por São Luís e Santo Agostinho. Parágrafo final para a gente encerrar o estudo de hoje. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. E nota, né, que aqui São Luís e Santo Agostinho empregam a voz de um anjo guardião falando conosco, né? Nesse momento, principalmente. Pode perguntar para a gente. Pode perguntar, porque a gente não vai se cansar de receber as perguntas de vocês. Perguntem, questionem, conversem, peçam, né? Do contrário, procurai sempre estar em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Que imagem bonita essa, né? Se espalharão qual oceano sem margens. Pessoas que têm essa ligação pura com o plano espiritual, essa amizade, essa intimidade com espíritos superiores, e que serão os novos divulgadores, né? Os novos Paulos de Tarso, divulgando o evangelho através da sua sinceridade, através da sua pureza, através da sua honestidade, da sua caridade, do seu perdão, do seu modo de vida, de desprendimento, de desapego em relação à matéria, às coisas materiais, mas de profunda proteção aos seus irmãos necessitados. E é justamente isso o que vem na sequência. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. É a tarefa de um anjo da guarda, né? É a tarefa de um anjo da guarda. Aquele que, como a gente pode acompanhar no livro Ação e Reação, mais especificamente no capítulo 13 do livro Ação e Reação, Débito Estacionário, quando no plano espiritual a gente vê Poliana sendo ajudada, né, do plano espiritual para o plano terreno. Poliana, uma das personagens do livro, tem um filho com dificuldades mentais, né, ali com sérios problemas mentais, e ela está seriamente está seriamente debilitada em seu corpo físico. E ali chega a notícia ao plano espiritual e aqueles mentores, aquele espírito que acompanhava na Terra, leva essa notícia e pede auxílio. Então, uma equipe espiritual vem em seu socorro, é, a envolve, traz fluidos salutares, fluidifica a água que está perto dela, e embora ela esteja profundamente ali abalada pela doença do corpo físico, ela é desperto no corpo dela o sentimento de sede, né? Ela sente vontade de beber aquela água que os espíritos haviam fluidificado, ela bebe, sem recursos materiais, mas vai ali começando a se recuperar, porque tem a necessidade de cuidar daquele filho, porque tem ainda uma missão a ser desenvolvida na Terra, porque os espíritos sabem que se ela desencarnar naquele momento, o seu filho, que é dependente dela e que está ligado a ela por história espiritual de longa data, também sofreria demais e poderia desencarnar precocemente. Então, esses espíritos a socorrem no sentido de fazer com que o seu corpo físico possa se recuperar para que ela possa seguir a sua jornada na Terra. E eu leio agora um pequeno trechinho daquilo que um desses espíritos que está ali velando por ela, portanto fazendo esse papel de anjo da guarda, né? Trechinho daquilo que esse espírito dirige em prece a Deus em favor da Poliana. Ele diz as seguintes palavras: Pai de infinita bondade,
Tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância do teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Eu vou parar por aqui, a leitura ela continua numa prece belíssima, mas já nos dá a ideia, né, daquilo que, que um anjo guardião pode fazer por nós, né? Ele é esse esse amigo que está preocupado com conosco, né? Portanto, com o seu semelhante, ele nos instrui, nos educa, nos protege e espera que façamos o mesmo pelo próximo, porque se a gente olhar para a nossa vida, meus amigos, nós não somos menos do que anjos da guarda em treinamento. Não é isso? Nós não temos a missão aqui na Terra de aprofundarmos, de exercitarmos a doutrina de Jesus de amor ao próximo? Não devemos amá-lo como amamos a nós mesmos? Não devemos ser caridosos, indulgentes, perdoar? Não devemos proteger? Não devemos querer o bem do outro à frente do nosso? Essa é a missão de um anjo protetor. Deus nos deu a mesma missão aqui na Terra para com todas as pessoas com as quais convivemos. Somos, portanto, anjos da guarda em treinamento. Instruí vossos semelhantes, educai vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, se não para os repartirdes com vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. É só essa a nossa missão, né? Aqui na Terra. A mesma missão dos anjos da guarda. Claro, repetimos, eles estão em posição superior à nossa, com um grau de ação muito superior ao nosso e ao nosso lado o tempo todo, porque eles querem o nosso bem, porque nos amam, porque esperam que nós vençamos. Então, possamos nos unir sinceramente a eles, né? Criar esse grau de intimidade fraterna com eles, para que possamos tirar proveito dessa presença que Deus proporcionou para todos nós aqui na Terra. Se Deus protege o verme aparentemente esquecido no solo, o que fará Ele por cada um de nós? Não é? Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais esse estudo. Nos vemos na próxima semana com a continuidade do estudo sobre os anjos da guarda. Um abraço fraterno e até lá.